Eu tenho então um conjunto, né, um espaço vetorial V, que eu posso falar então? Se eu tenho dois subconjuntos, então tenho U e V, dois subconjuntos não vazios de um espaço vetorial V. Então eu sei que V é um espaço vetorial. Tá? E aí eu sei que esses dois aqui são subespaços vetoriais. Tá? Então a pergunta natural que surge é o seguinte: o que eu posso falar de U inter W? Será que esse aqui, né, que vai ser aqui um subconjunto aqui, U inter W, será que ele vai ser um subespaço vetorial também? É subespaço? E a gente tem também a união, né? Eu posso fazer U união com W. É subespaço também? Então é uma pergunta natural que surge, né? Se eu tenho dois subespaços, será que a intersecção entre dois subespaços continua sendo subespaço? Ou então será que a união entre dois subespaços é um subespaço? Tá? Então são perguntas que a gente vai responder agora conforme as próximas proposições e exemplos. Tá? Então a primeira proposição vai responder a essa primeira questão. Ela diz que sim, a interseção entre dois subespaços vetoriais é um subespaço vetorial. Vamos ver então. Então vamos lá, proposição. Então, a proposição que a gente está vendo é a intersecção de subespaços. Então, vou considerar aqui V, U e W, né? Subespaços de V. Então, subespaços de um espaço vetorial V. E então, U inter W é subespaço de V. Também é um subespaço de V. Então vamos lá. Queremos então provar, então demonstração, queremos então provar que a intersecção entre dois subespaços é um subespaço. Então vamos ver como que a gente consegue fazer isso. Então a primeira coisa que a gente tem que provar, né? Primeira coisa, U inter W é diferente do vazio? É. Por quê? Pois o zero pertence a W, o zero pertence a U e o zero pertence a W, não é? Porque U e W são subespaços, então o vetor nulo pertence a eles. Dessa forma, se ele pertence a U e pertence a W, então ele pertence à interseção entre U e W. Então quer dizer que se o vetor nulo está lá, então quer dizer que ele é um conjunto não vazio. Tá bom? Muito bem. Depois, a próxima propriedade. A próxima propriedade eu quero provar que ele é fechado para soma. Então, se eu considero dois vetores V1 e V2, vetores em U inter W, eu quero provar que a soma está lá. Bom, se ele está na interseção, então quer dizer que V1 pertence a U. Então quer dizer que V1 e V2 pertencem a U e V1 e V2 pertencem a W, não é? Se o U e o V são subespaços vetoriais, então quer dizer que se eu somar os dois vão estar em U, se eu somar os dois vai estar em W. Então V1 mais V2 pertence a U, porque o U é subespaço vetorial. E
V1 mais V2, ele pertence a W, porque W é um subespaço vetorial. Então, se eu somo dois elementos que estão lá, eu continuo tendo um elemento de lá. Então, dessa forma, como esse elemento pertence a U e esse elemento pertence a W, então ele pertence à interseção. Então, V1 mais V2 pertence a U inter W. Então, quer dizer que se eu pego dois elementos que estão lá na interseção, a soma continua estando na interseção. Então, esse conjunto da U inter W é fechado para a soma. E agora para o produto. Então, se eu tenho lambda um número real, deixa eu ver, acho que eu usei alfa aí, né? É alfa, eu usei alfa. Então, se eu tenho alfa um número real e V um elemento na interseção, U e W, então o que acontece? Se V está na interseção, então quer dizer que V está em U e V está em W. Como U é um subespaço vetorial, se eu faço alfa vezes V, eu vou obter um elemento que está em U, porque U é subespaço vetorial. E alfa vezes V, ele também pertence a W, porque W é um subespaço vetorial. Então, se eu pego um escalar vezes um vetor que está lá dentro, cai lá dentro. Né? Porque como ele é subespaço vetorial, ele é fechado pelo produto por escalar. Então, se esse elemento está lá, está em U, está em W, então eles estão na interseção. Então, alfa V pertence a U inter W. Então, quer dizer que U inter W, né, a interseção entre os dois, é também fechado para o produto por escalar. Então, ele é indiferente do vazio, fechado para a soma, fechado para o produto por escalar. Então, ele é subespaço. Então, portanto, U inter W é subespaço de V. A outra questão que a gente levantou é que se eu tenho dois subespaços, U e V, U e W, subespaços vetoriais de V, né? O que acontece então com a união? Né? A união vai ser um subespaço vetorial? Então, como que a gente pode pensar nisso? Né? Então, vamos ver o seguinte exemplo, ele responde então essa questão. Então, vamos ver, se eu considero então V como sendo espaço R3. Né? Então, eu estou aqui com R3. Tá? Bom, a gente viu nos exemplos anteriores que os subespaços vetoriais do R3 são ou a origem, retas que passam pela origem, planos que passam pela origem, ou o próprio R3. Né? Só tem esses quatro tipos. Tá? Então, eu vou considerar U e W, dois subespaços. Então, U e W, retas pela origem, distintas. Tá? Então, são duas retas que passam pela origem aí, que são distintas. Eu vou desenhar até em azul aqui. Então, suponho que eu tenho, sei lá, uma aqui, em cima desse plano até, a gente pode escolher. E uma aqui. Tá? Então eu escolhi duas retas aí, tá? Passando pela origem. Então, como são retas passando pela origem, são subespaços vetoriais de R3. Tá? Muito bem. O que seria a união? U união W seria que conjunto? Seria esse conjunto aqui, ó, passando pela origem. Seria um feixe, né? Então veja, ele não cai naquelas quatro tipos de subespaço. Ele não é só a origem, não é um plano, não é uma reta, não é o R3. Então ele não é um espaço vetorial, né? Então, não é espaço vetorial. Tá? Aqui a gente pode observar que se eu pego, por exemplo, um vetorzinho aqui que está aqui em cima, ele é fechado para multiplicação por escalar. Se eu pego um vetor aqui, aí qualquer múltiplo vai estar em cima dessa reta, né? E se eu pego um outro vetor aqui, qualquer múltiplo vai estar em cima dessa reta. Então, para multiplicação por escalar, ele é fechado mesmo.
O problema é para soma. Se eu somo esse vetor com esse vetor, o que vai acontecer? Eu vou fazer aqui o paralelogramo, né? Vamos subir aqui a paralela. Então aí a soma vai ser esse vetorzinho aqui, ó. Então se eu tenho aqui é U, aqui é V, aqui é U mais V. Então veja, U mais V já não vai estar dentro das duas retas, não vai pertencer às duas retas, quando a gente pega um em uma reta e outro na outra reta. Então aí a soma, né, quando eu pego dois elementos que estão na união, a soma não vai estar na união, então ele não vai ser fechado para a união, tá bom? Com esse exemplo a gente pode perceber que a resposta para essa questão nem sempre. Então, se eu tenho dois espaços vetoriais, nem sempre a união é um subespaço vetorial, tá? Mas, o que acontece? Existe um outro subespaço vetorial que contém a união, tá? Então, ele completa, né? Às vezes, tá faltando aqui juntar essa soma, né? Então, tem uma forma, tem um subespaço vetorial que a gente vai ver agora, chamado soma de subespaço, a gente vai definir, que vai conter a união e vai ser um subespaço. Então, de certa forma, se a união não é subespaço, ela está contida num outro subespaço, né, maior, que é a soma entre subespaços.